Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Sou eu mesmo, Leandro Souza, e mais uma vez, bom dia, vocês lembram, O dia tem 24 horas, então se você está ouvindo pela manhã, bom dia, se está ouvindo à tarde, bom dia, se está ouvindo à noite, bom dia também. O importante é que o dia tem 24 horas, então o horário que você vai estar ouvindo, se deliciando com mais esse episódio do Comenta na Voz, sinta-se acolhido, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga telenauta, internauta conectado em mais um podcast Comenta na Voz, o seu podcast semanal, vai ao ar toda semana, agora às terças-feiras, Então toda terça-feira um episódio novo, um episódio mais do que especial do Comenta na Voz. Está aqui pelo canal do YouTube, canal do Leandro Souza. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, é isso mesmo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, com seus inimigos, com a sua família, nas suas mídias, nas suas redes sociais. Está pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Muito obrigado também, e aproveita que está aí pelo site da Voz do Repórter. Dá uma olhadinha nas outras seções do site, dá uma olhadinha nos outros podcasts, dá uma olhadinha aí na programação ao vivo da nossa web rádio Voz do Repórter. 11 anos no ar, uma adolescente, saindo aí da infância e caindo na adolescência. Então você que está aí, curta também toda a programação, todo o conteúdo da Voz do Repórter. E lembrando, no YouTube, vou deixar uns cards aqui em cima, você já sabe, Mas se você está chegando hoje pela primeira vez, seja também mais uma vez bem-vindo, acolhido. Vou deixar uns cards aqui em cima com a playlist de todos os episódios do Comenta na Voz. Como vou deixar também uma playlist do nosso outro podcast, que é o Tech Giro, o seu giro tecnológico. Tech Giro que vai ao ar a cada 15 dias com um episódio novo, episódio inédito, trazendo notícias, dicas, comentários, análises sobre a tecnologia. Então você gosta de tecnologia, quer ficar antenado, quer ficar por dentro de tudo? Então a cada 15 dias vai ao ar o Tech Giro, o nosso outro podcast. Vou deixar também aqui cards com os episódios passados do Tech Giro, tá beleza? Lembrando que o Comenta na Voz também vai ao ar pelo Google Podcast e pelo Spotify. Então basta procurar ali no Google Podcast Comenta na Voz, no Google Podcast, você vai achar com certeza. Podcast Comenta na Voz no Spotify, você também vai achar. Então não tem desculpa, tá no YouTube, tá no site da Voz do Repórter, tá no Spotify, está também no Google Podcast, beleza? Então procura aí que nós somos multiplataformas, então em alguma plataforma
Você, meu amigo, você, minha amiga, vai interagir, vai ouvir, vai participar conosco do Comenta na Voz. Já deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e também deixa sua dúvida, seu comentário, sua crítica, tá? Sua solicitação de pauta para programas, para episódios futuros, tá? Afinal de contas, o Comenta na Voz é feito por você e para você, meu amigo e minha amiga. Mas sem mais delongas, já falei mais do que o Homem da Cobra. Vamos, o nosso assunto de hoje, pessoal, é Ceará e Fortaleza, né? O atual momento de Ceará e Fortaleza na temporada 2022, principalmente o Campeonato Brasileiro, tá? Não vou falar aqui especificamente de Sul-Americana, no caso do Ceará, já falei em episódios passados, como também não vou falar aqui de Fortaleza nas oitavas de final também da Libertadores, porque nós já falamos, né? Já falamos dos dois adversários, tanto de Ceará como Fortaleza, já na época do sorteio a gente já falou, então não vou falar mais sobre isso. Vou deixar um pouquinho mais evidenciado, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil 2022. Bom, pelo Campeonato Brasileiro, no atual momento, né, vou fazer uma reflexão minha, tá, pessoal? É bem pessoal mesmo, claro, depois de ouvir alguns comentários de terceiros, né, principalmente de rádio que a gente gosta, de TVs também, fazendo análises minhas, buscando também outros assuntos, né, buscando também informações, contatos. Então eu vou trazer uma análise, ou vou trazer algumas informações minhas, tá? Então é do Leandro Souza, é do Comenta na Voz, feito, produzido, editado por mim, por Leandro Souza. Bom, primeiro, pelo Campeonato Brasileiro, Ceará hoje, não sei o dia que você vai estar ouvindo esse programa, mas hoje, no dia 21 de junho de 2022, que é o dia que esse podcast está indo ao ar, o Ceará Sporting Clube ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, o Ceará é o 13º com 16 pontos ganhos. E o Fortaleza é o 19º, ou seja, penúltimo colocado, com 10 pontos ganhos. Isso no dia que esse episódio está indo ao ar. Ou seja, Fortaleza hoje estaria rebaixado para a segunda divisão, né, de 2023. E o Ceará estaria ali possivelmente numa zona, dependendo de outros resultados ali, de quantas vagas, estaria hoje mais uma vez na Sul-Americana. Só que interessante, pessoal, Fortaleza é o 19º com 10 pontos ganhos. O primeiro, olhe, preste atenção, o primeiro fora da zona tem 15 pontos ganhos. 15 pontos ganhos. Fortaleza tem 10, ou seja, Fortaleza está a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. No mínimo 2 rodadas, no mínimo 2 semanas para sair da incômoda zona de rebaixamento. Já o Ceará, em 13º, com 16 pontos, olha aí, o 13º com 16 pontos. O que isso quer dizer? Que o Fortaleza, o 19º, está a 6 do Ceará, que é o 13º. E o Ceará, que é o 13º, com 16 pontos ganhos, está apenas a 2 pontos, isso mesmo, a 2 pontos do 17º, que é o Goiás hoje, que está abrindo, vamos dizer assim, a zona do rebaixamento com 14 pontos. Ou seja, 2 pontos de diferença do 17º, que abre a zona de rebaixamento, para hoje o nosso representante, um dos nossos representantes, o Ceará, que é o 13º com 16 pontos ganhos. Teoricamente, claro, tem todo mais
4 times entre Ceará e Goiás, né? Então 4 times teriam que ganhar e o Ceará teria que perder para entrar na zona de rebaixamento. Só que a distância é muito pequena, são apenas 2 pontos. Tá? Então, tanto a situação de Ceará como a do Fortaleza, principalmente a do Fortaleza, está incômoda no quesito pontuação. Principalmente para o Fortaleza, que tem apenas 10 pontos ganhos. Mas com 2 rodadas pode estar fora da zona de rebaixamento. Como com 2 rodadas, o Ceará pode ter 2 vitórias e está lá. Com hoje tem 16, pode fazer 21 pontos com certeza, né? Aliás, 22 pontos, né? Seriam 6 pontos a mais. Mas aí é rodada a rodada. Então eu estou falando de uma radiografia de hoje. Mas por que eu estou falando isso? Né? Do Ceará fora da zona, ali em Sul-Americana na 13ª colocação, como Fortaleza em 19º na faixa na zona de rebaixamento. Mas por que eu estou falando deles dois? Além de serem os nossos representantes, porque no dia seguinte que esse episódio está indo ao ar, né, como eu falei no início, nas terças-feiras, teremos na quarta-feira o primeiro jogo da Copa do Brasil, envolvendo Ceará e Fortaleza. E todos sabem que é essa fase de oitavas de final, jogos de ida e volta, e vão se enfrentar Ceará e Fortaleza. Exatamente como no ano passado. Esse ano vão jogar de novo Ceará e Fortaleza brigando por uma vaga nas quartas de final. Mas aí é que tá. Será que o retrospecto do Campeonato Brasileiro vai ser levado em consideração na Copa do Brasil? Ou seja, Ceará é favorito para passar de fase na Copa do Brasil, já que tem uma posição melhor do que o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, tem mais pontos do que o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, tem mais gols marcados do que o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, tem menos gols sofridos do que o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Então o Ceará é esse time favorito para a Copa do Brasil? Vou dizer que sim. No atual momento, Ceará seria o favorito para passar de fase na Copa do Brasil. Só que, por tudo isso que eu falei até agora, o Ceará é favorito? Sim. Mas se fosse só por favoritismo, daria logo a taça para um, o melhor time para outro, e não precisaria ter mais nem jogo. Mas não é assim, né? E a gente sabe que Ceará e Fortaleza é um campeonato à parte. Quando estão em campo, Ceará e Fortaleza, quer seja pelo sub-20, sub-15, sub-11, sub-13, feminino, futebol de salão, vôlei, basquete, porrinha, biribol, beach tênis, qual o esporte que for, quando estão em campo Ceará e Fortaleza, é um outro campeonato. É um campeonato à parte. Zera tudo, as camisas se equivalem, a rivalidade entra em campo, entra em quadra, entra onde quer que seja, e estão jogando Ceará e Fortaleza. A pergunta que não quer calar: será que é interessante Ceará e Fortaleza se dedicarem ao máximo na Copa do Brasil ou se preocuparem com o Campeonato Brasileiro? Principalmente o Fortaleza, que está em 19º, hoje estaria sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Será que é interessante colocar o time em campo com força máxima, correndo o risco de perder jogadores por lesões, né? Para as disputas do Campeonato Brasileiro, que é mais necessário? Será que o Fortaleza precisa passar de fase na Copa do Brasil? Lembrando que tem aquela questão financeira, que é muito importante. Para o Ceará, será que é importante vencer o Fortaleza na Copa do Brasil, avançar de fase, mas correr o risco ali de perder também jogadores importantes e cair de produção no Campeonato Brasileiro e cair ali para mais próximo ainda da zona de rebaixamento? Aí eu vou deixar essa resposta para você, meu amigo, para você, minha amiga, que gosta do futebol, gosta de Ceará e Fortaleza. Como eu disse,
Eu acho que quando entra em campo Ceará e Fortaleza é um campeonato à parte. Nenhum time quer perder para o outro, principalmente por ser um jogo eliminatório. Mas tem todo esse contexto, né? Eu não vou ficar em cima do muro. Mais uma vez, eu já disse que para mim o favorito é o Ceará antes da bola rolar. Mas quando entra Ceará e Fortaleza as camisas se equivalem. O Ceará leva um favoritismozinho, principalmente para passar de fase, já que está mais estruturado. Apesar de ter perdido o Dorival Júnior, seu treinador, tá aí o Marquinhos Santos, mas o Ceará tem um time mais organizado hoje, tem um elenco mais qualificado. O Fortaleza tem um elenco mais curto, tem um elenco que está com um pouquinho aí de faltando fechar o elenco em si, ter um time mais forte, mais competitivo, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo o Ceará com um pouquinho de favoritismo. Mas Ceará e Fortaleza é Ceará e Fortaleza. É Fortaleza e Ceará, é Ceará e Fortaleza. Nenhum dos dois querem perder. Bom, para mim eu vejo que o ideal, por ter essa tradição, por ter essa rivalidade, por ser esses dois times, os dois maiores times, os dois maiores clubes do futebol cearense, então nenhum vai querer perder. Os treinadores sabem disso. O primeiro jogo é o mando de campo do Fortaleza, então a torcida deve comparecer em maior, com certeza em maior número, né? Já que o primeiro jogo o mando de campo é do Fortaleza, o segundo mando de campo é do Ceará, então inverte essa questão de capacidade dos torcedores no estádio. Mas eu, na minha opinião, como eu falei no início, né, vou dar a minha opinião de Leandro Souza. Eu acho que as duas equipes vão entrar focados na competição, além de ter um retorno financeiro muito bom. É uma chance de derrotar o maior rival, é uma chance de se classificar para uma fase a mais, deixando desclassificado o seu maior rival. Então eu acho que não tem essa de poupar jogador, não tem essa de priorizar o Campeonato Brasileiro e deixar de lado a Copa do Brasil por ser um jogo Ceará e Fortaleza. Talvez se Ceará e Fortaleza estivessem enfrentando outros times, possivelmente poderia acontecer e deixar de lado, deixar em segundo plano a Copa do Brasil e focar no Campeonato Brasileiro. Mas como é Ceará e Fortaleza, os elencos, os treinadores, a comissão técnica como um todo, a diretoria não vai querer isso, por ser esse clássico aí, esse clássico rei que a gente já está acostumado. Então, na minha opinião, vão dar tudo de si, vão estar empenhados em classificar e principalmente desclassificar o adversário. Sem contar também, claro, né, na vantagem ou no prêmio financeiro que vem aí para o time que conseguir a classificação, né? Vem aí uma boa bolada que vai, claro, dar um refrigério aí nos cofres dos clubes. Do clube, né? Quer seja alvinegro, quer seja o tricolor. Mas vamos esperar o jogo aí, o primeiro jogo, teremos o jogo de volta, mas vamos ver como é que os times vão se comportar nessa primeira partida, na quarta-feira. No final de semana voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro, precisam melhorar. E na outra quarta-feira define aí quem realmente vai passar de fase nessa competição. Salientando, reforçando, repetindo, o Ceará leva um certo favoritismo antes da bola rolar. Mas esse favoritismo a gente sabe que acaba quando a bola rola, porque as camisas se equivalem, foi o que eu falei anteriormente. Beleza? Show de bola! Então vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez sua audiência, sua paciência. Se não concordou comigo, deixa aí seu comentário, deixa a sua dúvida, deixa a sua crítica, deixe a sua sugestão, porque o Comenta na Voz, que vai ao ar toda terça-feira, é feito por você e para você, meu amigo, minha amiga, telenauta, internauta conectado. Vou ficando por aqui, agradecendo a audiência, a paciência, espalha aí o Comenta na Voz e até o próximo episódio, se Deus quiser.
Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.